Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. E se você quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega mais! A nossa profissional plural de hoje é Letícia Guedrati, que vai bater um papo sobre a formação dela em RP e a atuação no terceiro setor. Aqui é a Vitória Ruda e o Gabriel Domingues. Letícia, é um prazer imenso te receber aqui no Pluralidades. Tu que é formada em Relações Públicas pela Unicinos, tem MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Ciências da Comunicação, além de experiência em Comunicação Corporativa e atualmente trabalha no terceiro setor. Diz pra gente o que te fez escolher Relações Públicas. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, fico super feliz em poder fazer parte de um projeto super legal. O que me fez escolher RP... vamos lá, eu tava pensando sobre isso ainda esses tempos, chega aquele momento assim no fim da escola, né, para quem vai seguir a faculdade logo depois do ensino médio, que a gente fica se perguntando o que eu gosto, o que eu acho que eu gostaria de fazer. E para mim, assim, por mais que eu tenha lido muita coisa, tenha feito muito teste vocacional naquela época, que os resultados são bem diversos, assim, eu tinha bastante já uma certeza assim que eu queria ir para a área da comunicação. Claro que na escola a gente não entende muito o que significa atuação profissional de todos os campos, assim, mas para mim era bem inegável que eu queria ir para uma área assim que envolvesse bastante expressão, que envolvesse relacionamentos, enfim. Então eu tinha esse carinho pela área da comunicação e na verdade foi meu avô, que na época ele trabalhava com relações internacionais ainda, que ele me falou de relações públicas. E eu confesso que eu nunca tinha, assim, prestado muita atenção, né? Porque a gente tem alguns cursos que são mais famosos, a gente conhece desde a infância e outros não. E quando ele me falou isso, puxa, faz sentido, assim, fui dar uma olhada, pesquisei. Cara, acho que a dificuldade em explicar exatamente o que esse pessoal faz é justamente o que me fez me interessar, assim, que não parecia algo tão óbvio, tão prático, assim, né, quanto uma atividade que daqui a pouco é facilmente descritiva. Eu achei que ia abrir muitas portas, assim, e embarquei. Na época eu comecei publicidade junto, então eu fazia publicidade numa faculdade e relações públicas na Unicinos, e depois de 2 semestres eu fiquei assim, obviamente para mim era óbvio que a escolha tinha que ser RP, assim, eu fiquei bem identificada logo no início, assim, e enfim, foi realmente assim uma identificação bem pessoal, né, tipo, com o estilo de vida que eu tenho, o jeito que eu gosto de comunicar com as pessoas, de interagir, e como eu achei que isso podia fazer parte do meu universo profissional também. Que bacana, Letícia. E conta um pouquinho pra gente como é que iniciou a tua trajetória profissional. Sim, assim, eu entrei e daí no primeiro semestre eu já tava assim logo querendo estagiar, assim, foi uma coisa que eu queria muito, assim, até acho que contra um pouco da vontade do meu pai, que ele queria que eu tivesse mais uma jornada mais, assim, foco nos estudos, assim, total, né, alguma coisa talvez um pouco mais acadêmica, e eu tava louca pra trabalhar, pra me sentir, assim, fazendo parte de alguma coisa e entender o que isso significava na prática, assim, né, porque a gente sabe mesmo no início da faculdade a gente fica na dúvida, assim, tá, o que realmente, o que isso significa dentro de uma empresa, dentro de um negócio. E daí eu tava louca para começar a estagiar e eu realmente comecei a procurar os estágios que estavam disponíveis em comunicação, em RP, de tudo que era tipo, assim. Então eu fui procurar alguns processos seletivos em empresas grandes, em indústria, em empresas de serviços, e de vários tamanhos e segmentos diferentes, assim. E eu acabei me aproximando bastante de uma escola que é em São Leopoldo, que é uma escola de criação e artes. Então, na época, eles tinham cursos de desenho, tinham cursos de edição gráfica, e eles estavam justamente precisando de alguém para fazer essa parte de comunicação interna com os alunos, né? Também uma questão de construção de reputação. E meu primeiro estágio foi lá, então. E foi um ambiente, assim, super legal, porque o pessoal tava bem, bem acolhedor, assim, sabe? Entendendo muito a realidade de alguém que nunca trabalhou na vida e que tá empolgadíssima pro seu primeiro estágio, assim. Eu era a pessoa mais animada do mundo, assim, pra começar a trabalhar. Então, quando eu comecei, eu tava tipo, gente, me diz o que fazer que eu vou fazer, e eu não sabia nem por onde começar, assim. Então, foi um lugar bem bacana, assim, pra começar, uma empresa um pouco menor.
Mas assim, um trabalho que eu achava bonito para começar, né, que tinha envolvimento com artes, que é uma coisa que eu sempre gostei. E então foi ali que eu fui assim entendendo o que eram dificuldades, o que eram possibilidades da área de comunicação dentro de um negócio que pode até ser bem pequeno, mas que tinha um fator muito legal, que era essa dinâmica com públicos diferentes, né? Tinha assim, então, público de alunos, público de pessoas que são apenas interessados, então interno, externo, né? Quem eram os professores de dentro que davam os cursos também. Então foi uma experiência super legal, assim. Ali eu não tinha nenhuma supervisão de comunicação, mas até o pessoal tinha surpreendentemente bastante noção, assim, para me dar um auxílio, assim, me instigar um pouco. E, enfim, foi um espaço, assim, super legal para começar. E eu tenho muito, assim, eu tenho muita gratidão daquele período, porque eu sei que nem sempre é fácil a gente começar, né, com o primeiro estágio, primeiro trabalho, já na área, assim, ou já fazendo alguma coisa que realmente tenha relação com a área, né? Porque a gente vê aí, ainda hoje tem, né, muitas vagas que são divulgadas, que tem esse plano de fundo de comunicação, mas na verdade é um trabalho mais de secretariado, às vezes, né? E não tem problema nenhum, às vezes a gente acaba, assim, começando assim para estar envolvido em coisas que são muito legais. Mas eu tive essa sorte aí de cruzar com pessoas muito gente boa, assim, e que tinham um desafio de comunicação de verdade, assim, e tiveram essa paciência para me ensinar, assim. E daí depois disso eu tinha muito, assim, até hoje me pergunto, não sei de onde, assim, mas eu tinha um encantamento grande com grande empresa, assim, então com indústria, era uma coisa que eu tinha muito interesse em trabalhar, assim, que tivesse realmente uma gama de perfis e de públicos muito diferentes dentro da organização. Eu sempre gostei bastante de comunicação interna e então, assim, a indústria para mim era um caminho bastante óbvio de experiência que eu gostaria de ter, porque justamente pelo tamanho, né, pelo desafio, assim, de tu ter perfis completamente diferentes e comunicações completamente diferentes para fazer. E daí, depois disso, acabei saindo desse emprego nessa escola para ir para uma multinacional, então, em que eu fiz bem a parte de comunicação interna ali por alguns anos, assim. Então, esse início foi legal, porque nem sempre, assim, isso é bem comum, né, na área da comunicação, nem sempre a gente entra numa empresa que tem um setor de comunicação formado, com alguém que vai te botar embaixo do braço e te dizer, faça isso, faça aquilo, é assim que nós fazemos. Mas eu acho que quando a gente vai entendendo o desafio da comunicação e junto na faculdade, acho que é um momento legal para ir descobrindo isso nas empresas também, a gente vai conseguindo desentranhar exatamente o que é a nossa função ali, o que é a nossa atividade, onde é que a gente pode se inserir, onde é que a gente pode propor, assim. Então esse meu começo foi bem marcante por conta disso mesmo, assim, contei com apoio de muita gente, muitas áreas diferentes, assim, que eu acabava participando de projetos. E Letícia, a gente tinha conversado antes sobre trabalhar em empresas maiores, multinacionais e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho como é que foi pra te sair da comunicação corporativa com a DAS, com a Yara, pra trabalhar com a comunicação no terceiro setor, e se já era algo que tu imaginava quando estava na faculdade. Eu vou começar respondendo essa segunda, porque eu adoro essa pergunta, assim. Eu era muito encantada com o terceiro setor, assim. Apesar de que... Eu não sei se isso é uma coisa do curso, ou se é da gente, que a gente vai criando ao longo do curso, assim, por curiosidade, ou se era minha mesmo, assim. Mas eu percebi que eu tinha vários colegas que tinham isso, assim, de a gente, ao longo dos estágios ou das experiências que a gente vai construindo, a gente ter desafios diferentes em relação aos públicos, porque, né, públicos é a palavra de ordem para RP. A gente tá sempre de olho nisso, tá sempre querendo, né, aprender sobre como lidar com diferentes públicos. Então eu acho que eu tinha muito essa coisa, queria empresa grande, queria empresa pequena e queria o terceiro setor. Então eu queria tudo, assim. E só que o terceiro setor sempre é aquela coisa, aquele queridinho, assim, que a gente tem, como assim, é lá que eu vou trabalhar por um propósito, uma causa, uma coisa bonita, assim. Então eu tinha, assim, muito interesse, mas eu achava muito difícil de procurar uma oportunidade, até porque, assim, né, dificilmente, assim, aparecem ONGs divulgando vagas de estágio em comunicação, né, porque a gente sabe que geralmente são estruturas um pouco menores, com desafios um pouco diferentes. Então, assim, para mim era algo que parecia um sonho, assim, de tipo, eu gostaria de trabalhar numa coisa que tem uma causa bonita, que é uma organização sem fins lucrativos, mas eu nunca realmente tinha, assim, apostado minhas fichas de que em procurar e acreditar que eu ia conseguir. E casualmente, daí depois, então, eu saí da Yara para começar o mestrado. E quando eu comecei o mestrado, uma ONG que é bem próxima da minha casa, em São Leopoldo, estava precisando de um apoio de comunicação. E chegou até mim, assim, eu disse, nossa, nunca, sabe, é uma vaga que nunca ia ser divulgada, assim, é aquela coisa de vai por indicação, quem conhece, como é que tu consegue chegar lá. E foi, assim, realmente um baque muito grande. Acho que essa pergunta é muito boa, assim, porque
é muito diferente, né? A realidade não só de trabalhar em comunicação numa multinacional ou numa ONG, mas como o trabalho em geral, o desafio em geral, né? A forma como os processos se organizam, a forma como sequer existem ou não processos dentro da organização, né? Os desafios, os objetivos. Então foi assim um impacto bem grande, que para mim pessoalmente foi legal, porque eu estava a minha atuação na Yara, como a gente tinha uma equipe grande de comunicação, que foi incrível, assim, foi um lugar muito bacana para poder me desenvolver com uma equipe de comunicação, que foi o único lugar que realmente eu tive uma equipe para trabalhar com comunicação. A minha atuação acabava ficando um pouco mais específica, assim, então foi uma oportunidade incrível para mim, mas eu gosto muito da ideia de me envolver em muitos projetos e muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, assim. E quando a gente tem uma equipe que acaba cada um sendo focado em uma coisa, nem sempre a gente tem essas oportunidades, né? No caso da Era eu tive, mas não era tanto, assim, parte da minha rotina quanto eu gostaria. E já na Pandorga, então, é completamente o oposto, assim. Para começar, que ali o desafio em comunicação nem era algo que se tinha completa clareza quando eu fui chamada. Foi assim, ó, a gente precisa fazer comunicação, a gente nem sabe como fazer, então dá um jeito, assim. Então a atuação bem mais generalista para mim foi muito legal. Eu gosto dessa coisa de construir coisas, assim, não do zero, né, obviamente nunca é do zero, mas assim, pegar as pistas que a gente tem, identificar o que isso pode ser feito com isso e tentar ir transformando as coisas aos poucos e ver uma mudança rápida. Então isso é uma coisa bem característica de uma organização pequena e também muito característica, né, pelo menos os conhecimentos que eu tenho, assim, organizações sem fins lucrativos, é dessa realidade também, de que nem sempre tu tem um ambiente muito profissionalizado, às vezes tu trabalha até com pessoas que estão lá fazendo um trabalho voluntário, que tem outro tipo de engajamento, tem outro tipo de envolvimento, então realmente, assim, é um baque bem grande, né, principalmente a Yara, que é uma empresa muito cheia de processos, assim, é uma empresa muito profissionalizada, muito organizada, para ir para um espaço que é pequeno, que tem um desafio completamente diferente, que é né, atender uma causa que tem a ver com a vida de outras pessoas, né? Então, no caso, a Pandorga atende pessoas com autismo e oferece cursos de capacitação para isso, assim. Então, começou todo um processo de aprender, para mim, uma forma de serviço nova, uma forma de trabalho novo, porque eu também, né, como eu falei, sempre fui voltada para a questão interna e agora voltando então para fora, como é que a gente comunica esses cursos, como é que a gente transforma a Pandorga num espaço que pode também comercializar cursos sem ser vista como uma instituição assim que está querendo lucrar em cima disso, né? Ou seja, como é que a gente consegue comunicar essa causa, consegue comunicar todo o amor que a gente tem em elaborar esses cursos, mas também monetizar isso, como é que também garantir entradas e receitas. Então, para mim foi um desafio bem diferente, assim, mas realmente é uma mudança muito grande, assim. Eu acho que quem faz ou pretende fazer essa mudança um dia tem que ter bastante em mente, assim, como é diferente o funcionamento, né? Eu imagino, assim, talvez comparável, né? Eu não tive a experiência em setor público, mas eu imagino que a dinâmica é comparavelmente diferente entre público e privado e daqui a pouco uma grande instituição e uma ONG que é pequena. Então, assim, é uma mudança de processos, de forma de pensar, né? De mindset, como é a palavra que a gente usa hoje para isso, que para mim foi boa. Mas eu acho que, assim, ó, tem que ter bastante noção de que terreno você tá pisando quando vai fazer esse tipo de mudança, porque eu acho que tem muita gente que se decepciona, assim, né? Lê, aproveitando que a gente entrou no assunto do terceiro setor, conta pra gente um pouco sobre o teu trabalho na Associação Pandorga. Como é a tua rotina de trabalho, por exemplo? Tá, vamos lá. Então, para começo de conversa, assim, eu vou contar meio que historinha, porque eu acho que me facilita para lembrar tudo, assim. Em termos, assim, de como é que começou lá o trabalho, foi isso, assim, chegar e dizer, cara, a gente precisa de alguém para fazer comunicação aqui. A gente não sabe o que tem que comunicar, a gente não sabe como é que faz, a gente não sabe nada, mas assim, o produto tá aqui, a gente acha que o produto é bom, a gente quer que as pessoas gostem da Pandorga e gostem da gente. E eu, puxa vida, né, o que eu sei fazer com isso tudo? Voltei lá, gente, eu falei isso pra Nadege, parece que é mentira, mas a gente faz plano de comunicação sim na vida real, tá? Parece que eu tô fazendo propaganda aqui, mas é real, a gente faz. Foi isso que eu fiz, eu parei pra pensar e disse, cara, o que eu sei disso aqui? Eu sei que o desafio é esse, que as possibilidades são essas, fiz uma análise SWOT ali, real, gente, eu fiz mesmo. E, enfim, mapeei ali o que eu poderia fazer. E a partir daí foi engraçado, porque assim, o meu trabalho lá é eu que
digo o que é o meu trabalho, porque assim, a galera me contrata para o desafio e eu vou ser a pessoa que vai dizer, olha, eu sou responsável por isso, porque a gente entende que a estratégia é essa. Então, assim, basicamente meu trabalho lá começou e segue sendo assim muito de identificar uma estratégia que não é só de vender curso, né? É sobre a gente comunicar que instituição é essa, que essa instituição faz para que as pessoas entendam. Então tem um trabalho de imagem, de reputação, que obviamente tem um objetivo comercial por trás, que é poder vender cursos, mas também é a gente poder mapear assim, esse ecossistema, principalmente do Estado, assim, para a gente ver de que maneiras pode atender mais essa demanda de pessoas que precisam entender sobre autismo. Então, é um desafio que ele acaba exigindo, assim, em termos de rotina, né, que foi a pergunta de vocês. Cara, mapear tudo que está acontecendo, mapear, tipo, quem pode se interessar, o que iniciativas estão sendo feitas para inclusão, e daí a gente vai lidar assim, a gente tem quem é toda a galera que está envolvida nessa discussão sobre pessoas com deficiência, né, ou pessoas com autismo, escolas, familiares, né, poder público, enfim, área da saúde, área da educação no geral, assim. Então, de certa forma, a gente tem que conseguir agregar isso tudo. Então, o meu trabalho tem muito de geração de conteúdo, tem muito de fazer contato com gente para parceria, tem muito de... enfim, atender público também, que também é uma coisa que a gente acaba fazendo num espaço menor. A gente se divide bastante com atendimento, então dependendo do tipo de atendimento, dependendo do tipo de complexidade, sou eu que atendo, às vezes, né, é o pessoal do atendimento mesmo, e a gente vai formando, assim, um grupinho assim, vai formando os processos, sabe? Isso é uma preocupação que eu tenho tido e que faz bastante parte da minha rotina de tentar identificar, cara, isso aqui é um processo de atendimento, vamos organizar isso aqui, isso agora é um padrão. Então, assim, essa coisa de processos, que não é uma coisa que eu acho que a gente ouve muito na faculdade, assim, mas basicamente é o que a gente aprende a fazer. A gente organiza as coisas, cria um plano, cria uma estratégia e aplica, é um plano, né? E isso a gente vai fazendo na rotina também. Eu tenho bastante essa preocupação, porque eu acho que a gente, organizando internamente, é o que a gente pode fazer para transformar, né, uma imagem externa também como algo profissional, algo que tenha um bom serviço, um bom atendimento, assim. Então, minha rotina... Não sei se eu consigo descrever, mas, assim, tem um pouquinho de tudo, assim. Eu diria que se fosse separar em setores, cara, tem de tudo. Tem de comercial, tem de atendimento, tem de comunicação, mas, para mim, tudo isso é muito um trabalho de RP, assim. Eu não acho que nenhuma dessas coisas fogem da atuação de um RP, principalmente num espaço como esse, né? Que é, como eu falei, uma equipe mais enxuta, assim, né? E, Letícia, tu já vinha falando um pouquinho sobre isso, mas no teu ponto de vista, qual a importância de um RP no terceiro setor? E como tu acha que a gente pode se inserir mais nesse nicho? Eu acho muito que, assim, um profissional de RP tem bastante a contribuir se a gente sair desse formato de atuação meio de atender demanda, né? Isso, assim, é aquela coisa que a gente brinca, assim, não é padaria, não é pastelaria, assim. Então, se a gente pudesse sair dessa posição de, tipo, venha com... me aponte os problemas que eu irei criar a solução, isso não facilita muito o terceiro setor, né? Eu imagino, assim, que a gente tem que ter esse olhar atento para estar diante, principalmente, assim, em frente às situações, com um olhar bem estratégico mesmo, assim. E eu acho que uma coisa que, principalmente assim, né, nesses casos, eu tô falando de organizações pequenas porque é minha experiência, mas a gente sabe que, né, nem todas as ONGs são pequenas, tem organizações não governamentais que são gigantes e são muito influentes no país, assim. Mas eu acho que a gente tem que ter, primeiro de tudo, assim, a noção de que tudo diz respeito à comunicação de alguma maneira, assim. Então, claro, se a gente tiver em um espaço em que os papéis são mais divididos, tudo bem, mas eu acho que a gente tem muito a contribuir no terceiro setor com esse olhar atento, com uma visão bem estratégica e de que como a construção da comunicação, tanto interna quanto externa dessa instituição, tem a ver com a gente é responsável por todas as etapas, assim. Eu acho que... deixa eu pensar um pouquinho aqui para não ficar me enrolando. A importância de um RP no terceiro setor, acho que seria justamente essa, assim, sabe? De um profissional que possa unificar todas essas demandas, essas preocupações, assim, com um olhar estratégico de comunicação, porque acho que nem sempre, e isso acontece muito nas empresas também, né? Não tem ninguém... Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, uma grande empresa, quem é responsável pelo institucional da coisa, por zelar pela
pela uniformidade da cultura, também vai ser o RP. Então, a mesma coisa se aplica no terceiro setor, e isso eu acho que é ainda mais importante em espaços em que a gente precisa comunicar algum tipo de causa, precisa comunicar mais o propósito dessa instituição e por que ela existe e quem mantém. Então, assim, de certa forma, o terceiro setor também carrega uma coisa assim de prestar um pouco mais de contas à sociedade, né, pra gente, porque geralmente, né, são questões associadas a uma causa, investimentos externos, enfim, né, qualquer tipo de levantamento exige algum tipo de prestação de contas. Eu acho que profissional tem que estar muito atento a isso, assim. E a outra pergunta, assim, de como a gente pode se inserir mais nesse nicho, eu acho que parte disso, assim, essa mudança postural, assim, da gente não não para essa esfera esperando, assim, que alguém nos dê uma descrição, assim, de qual é o seu job to be done, né? Tipo, não esperar que alguém venha, assim, o papel da comunicação é esse. Eu acho que a partir do momento em que tu entra, especialmente em espaços menores e menos organizados, como é muitas vezes a realidade, a gente tem que abraçar, tem que, enfim, mudar essa mentalidade de que nossa parte é um setorzinho que fica lá separado. Não, a RP tem que contemplar um pouco de tudo, tem que estar por dentro de tudo, tem que estar de olho em tudo, assim, na volta. Eu acho que, enfim, para mim seria isso, assim, não é uma... É difícil responder, né, como é que a gente pode se inserir, porque eu mesma achei difícil me inserir, né? Se eu dissesse, não é tão fácil a gente achar as oportunidades de ingressar, mas eu acho que a gente acha também se oferecendo, também, né, tendo esse protagonismo, essa iniciativa, assim. Bacana, Lê. Agora falando um pouco sobre a tua experiência com a área acadêmica, tu sempre teve vontade de fazer um mestrado ou foi algo que surgiu ao longo da graduação? Olha, até não surgiu nem ao longo da graduação para mim, assim. Eu nem sonhava em fazer mestrado, assim. Eu nunca foi uma coisa que eu pensei para mim, assim. E é engraçado, assim, porque eu tenho bastante influência, né? Meu pai, assim, sempre teve muito envolvimento com a pesquisa e assim, ele sempre incentivou e eu, tipo, mas eu acho que não é para mim, eu não tenho muito interesse. Até que eu fiz o TCC e eu amei fazer o TCC. Claro, depois que passa, né? Óbvio que depois que passou, eu amei. Durante era um sofrimento que só, mas assim, depois que passou, eu olhei e disse, cara, eu produzi isso, eu gerei um conhecimento e eu achei muito legal fazer, assim, achei um tipo de entrega muito diferenciada do que a gente faz, por exemplo, numa empresa, né? Que a gente nunca vai fazer uma pesquisa desse tamanho, então me interessou muito, assim, esse formato de pesquisar. E daí eu acabei tendo uma relação bem legal com a minha orientadora dessa pesquisa, e ela mesma falou, disse, olha, tu foi super bem, né? Tu gostou de fazer o trabalho, né? Teve uma boa nota no final. Será que tu não ia gostar de seguir a pesquisa? E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, tipo, um ano, assim. Eu disse, acho que não, nada a ver. E daí eu tava feliz, tinha terminado a faculdade, tava bem feliz. Tipo, bom, agora é só trabalho, né? Vou poder me mergulhar, assim, no mundo corporativo. E eu tava, assim... E daí, depois de um tempo... Enfim, fez falta, sabe? Eu gosto de estudar. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca tinha parado de estudar, porque, né, essa coisa de a gente emenda a escola, termina a faculdade, depois da faculdade a gente e aí, né? Tipo, agora terminou, vou... Enfim, por um tempo é legal, depois eu senti uma faltinha, assim. E daí me deu muita vontade de participar do processo do mestrado, mas meio que, assim, eu não sei, eu não tinha... de cara, assim, o interesse em, tipo, nossa, eu vou pra academia, eu quero me tornar professora, por isso eu vou fazer mestrado, sabe? Eu fiz porque eu queria estudar, e é estranho, mas realmente foi só isso, assim. Lei, agora que tu finalizou o mestrado, o que vem pela frente na tua carreira? Tu pretende seguir estudando? Tem planos pro futuro? Olha, a gente sempre pretende fazer coisas, né? Eu tenho ainda a intenção, assim, eu gostei muito de fazer o mestrado, para mim foi uma experiência muito rica, assim, claro, foi difícil, não foi nada fácil, assim, não foi principalmente fácil por causa da pandemia, né, a gente se afastando, assim, foi um período complicado para todo mundo e para fazer um trabalho desse tamanho, assim, foi bem desafiador, assim. Eu tenho intenção em algum momento da minha vida em fazer um doutorado, mas não agora. Eu não seguiria agora direto, porque eu, enfim, tenho mais interesse. Eu gosto dessa coisa, assim, de envolver bastante da academia com a prática, então, assim, me voltar um pouco mais para a prática de novo, até para, enfim, né, não me distanciar muito desse universo. Mas, enfim, é algo que eu penso. Eu gostaria muito de retornar a estudo daqui a um tempo, não sei quando, assim.
E talvez um dia até eu tenha, sim, interesse em seguir para academia, assim, essa questão de docência é uma coisa que me atrai, mas não é um plano que eu tenho intenção de realizar agora, assim. Olha, atualmente, cara, eu tenho muita vontade de seguir estudando, assim, é engraçado, eu não me considero uma super estudante, assim, eu não sou a pessoa que super se afunda em livros, mas é tão interessante, a gente entra em um curso, a gente começa a viver aquilo, a gente começa a ver tanta coisa diferente, assim, e até falando um pouquinho do mestrado, assim, para mim foi muito especial ter feito mestrado, especialmente para poder entender a comunicação como uma ciência, sabe? Que eu acho que é uma coisa que eu pessoalmente não tinha isso claro, assim, para mim era uma coisa assim, a faculdade em comunicação e RP é algo que a gente faz, como se comunicação não fosse uma ciência tão importante, tão relevante e tão possivelmente intelectual quanto todas as outras, assim. E para mim foi muito bacana poder estudar mais sobre isso e me aproximar, assim, da parte científica da comunicação, foi rico. E eu acho que contribui muito para minha prática, assim. Eu hoje estou ainda na Pandorga, estou atuando ali, eu estou gostando muito de atuar. Tenho, assim, pensado em várias outras coisas. Eu acho muito que a formação também, ela pode ser feita com várias áreas se complementando, assim. Então, confesso que eu tenho dado uma namorada, assim, em outros tipos de assuntos, como, inconsciente, coisas mais ligadas à psicologia, assim. Não sei se é um caminho que eu vou seguir, mas eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que acho que antigamente se falava muito essa coisa em fazer uma transição de carreira, né? Hoje eu não sei se daria para falar isso, porque as carreiras são um pouco mais híbridas, são um pouco mais mutáveis, digamos assim. A gente sabe que isso vai ser cada vez mais comum, assim. Então eu não imagino, assim, que daqui a pouco seguir para uma área diferente seria sair de RP. A gente continua sendo RP em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer trabalho que a gente faça, assim. Então, eu não sei se vocês queriam uma resposta mais específica, mas nem eu tenho para mim essa resposta do que vem pela frente, mas eu espero que venha muita coisa, porque eu tenho muita vontade, assim, de seguir fazendo coisas diferentes e lidando com públicos diferentes. Isso ainda é uma coisa que eu gosto. Letícia, a gente agradece muito a tua presença nesse episódio do Pluralidades RP. Para finalizar, tu quer deixar um recado para quem está estudando ou pensando em estudar relações públicas? Cara, eu acho que um recado muito legal que eu gostaria de ter tido ao longo da faculdade, assim, é da gente não pensar na comunicação ou o RP, assim, como uma bolha, assim, que eu vejo que isso acaba separando muito a gente de qualquer outra atuação, sabe? Uma expressão que eu gostei muito, foi uma vez que eu ouvi uma profissional falando assim, a gente tem que parar de querer falar só o nosso comuniquês, a gente tem que estar falando com todo mundo, né? E eu me dei conta, poxa, é verdade, às vezes a gente fica tão focado em parecer profissional da comunicação, que a gente fica querendo mostrar que a gente sabe de comunicação, e na verdade a gente só tá falando com quem faz comunicação, né? Então, até assim, cara, a gente aprendeu um pouco de negócio, a gente aprendeu um pouco sobre a realidade das empresas, sobre a política, sobre o que está acontecendo no Brasil, porque se a gente realmente quer se conectar com os públicos que a gente atende, a gente tem que entender eles, a gente tem que consumir o que eles consomem, a gente tem que assistir as coisas que eles assistem, entender os desafios que eles têm, assim, para a gente não cair nessa de é uma área que é pouco valorizada. Cara, depende de como a gente está lidando com as coisas, né? Não dá para a pessoa estar com, por exemplo, numa empresa, a gente está lá com um gestor que está com uma dificuldade de orçamento e a gente diz, vamos fazer uma campanha. O cara está em outro, ele está pensando em outro tipo de desafio. A gente também tem que poder se conectar com isso, poder minimamente entender para também, enfim, fazer parte cada vez mais, assim. Então, eu acho que minha não é uma dica, né? Porque quem sou eu para dar dicas, assim, mas um recado que eu gostaria de ter tido na graduação, que eu acho que teria mudado um pouco, assim, a forma como eu teria me posicionado um pouco mais no início era essa, assim. A gente fala todas as línguas e a gente também se preocupar, assim, em não ficar no comuniquês, porque eu acho que isso mais afasta do que aproxima a galera da gente. Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de RP da Gexcom, Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Se tu gostou do conteúdo, compartilha com os teus amigos e nos segue nas redes sociais, @RP Unicinos no Instagram e Curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e no YouTube. Abraço, pessoal, até o próximo encontro.